Olá a todos, o meu nome é Jason Rosa e este é o canal Geopoliticando. E hoje eu vou fazer aqui nesse canal algo que eu não faço há muito tempo, que é dar uma boa notícia. É verdade que nós temos tido muitas más notícias ultimamente. Mas finalmente eu identifiquei uma voz racional no Fórum Econômico Mundial, que é o senhor Henry Kissinger, alguém que eu já critiquei várias vezes ao longo dos últimos anos em que eu tenha me manifestado aqui nas redes, mas que agora eu tenho de elogiar porque dentro do pragmatismo dele ele falou algo que me dá a esperança de que o mundo possa não descambar para a terceira guerra mundial. Algo que eu vinha tratando como quase inevitável, considerando as coisas que eu estava vendo acontecendo no mundo. Uma das vozes contrárias à de Kissinger, nós já vamos analisar o que é que ele disse no Fórum Econômico, é a de Soros. Ao mesmo tempo em que Soros tem dito que está preocupado, que nós poderíamos iniciar a terceira guerra mundial e que por isso nós teríamos de enfrentar Putin com tudo o que nós tínhamos, falando como se fosse ele, claro, não nas minhas palavras, e que se não fosse enfrentado Putin, a civilização poderia não sobreviver a esta guerra iniciada pelo que ele chama de invasão russa na Ucrânia, e que se Putin não fosse detido com todas as forças ocidentais, uma terceira guerra mundial estaria prestes a acontecer. Na minha opinião, esse tipo de cidadão aqui é exatamente aquele que está empurrando para que uma terceira guerra aconteça. Porque se China e Rússia forem enfrentadas com todas as forças, como nós vemos pelo entendimento daquilo que ele diz, é óbvio que haverá uma reação. Então, provavelmente nós não veremos apenas o início de uma terceira guerra, mas a depender da intensidade e da força em que isso acontecer, isso pode acabar acabando não só com a civilização ocidental, mas com o mundo inteiro. E aí ele chama Xi e Putin de ditadores cujos países, veja só, ele coloca o país inteiro como uma representação das maiores ameaças à sociedade aberta. A sociedade aberta ela representa um interesse muito grande de Soros. Então, ele é o tipo de voz que colocaria o mundo inteiro lutando contra a Rússia e a China se pudesse, mesmo que isso levasse à terceira guerra mundial, a qual ele diz que se preocupa para que não aconteça, mas os conselhos que ele dá no Fórum Econômico Mundial levam o mundo exatamente ao contrário. Agora, ao contrário disso, ou seja, empurram, na minha opinião, o mundo para uma terceira guerra. Agora, Kissinger, ele dá uma esperança diferente. Nós já falamos aqui sobre o Soros, alguns dias atrás. Agora vamos falar sobre o Kissinger. A esperança é uma voz racional dentro do Fórum Econômico Mundial para que tudo seja refreado. Então ele diz coisas como o seguinte: ele juntou-se então lá ao Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico, para uma conversa sobre as questões mais prementes que o mundo enfrenta. Ele disse que o conflito na Ucrânia pode reestruturar permanentemente a ordem global, pode e já está fazendo, concordo com ele. Ele diz como a China e os Estados Unidos conduzirem seus relacionamentos nesse mundo complicado será revelador para as gerações futuras, ou seja, é essa relação Estados Unidos-China que vai definir o futuro do mundo daqui por diante. Uma coisa bem óbvia também, mas vamos entrar nos detalhes daquilo que ele disse. Então ele falou assim, quando o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, falou pela primeira vez na reunião anual do Fórum Econômico Mundial em 1980, ele disse que estamos em uma era de interdependência global. É verdade, inclusive o próprio Henry Kissinger é um dos principais culpados de nós estarmos nessa era de interdependência global. Por quê? Porque na qualidade de conselheiro dos presidentes norte-americanos, de vários dos presidentes norte-americanos, ele influenciou a ideia, fortemente, diretamente, a ideia de industrialização da China. E qual seria a base por trás dessa ideia? De que, segundo ele, eles entendiam na época, que se a China fosse industrializada, ela acabaria abandonando o comunismo, porque ela enriqueceria, ela acabaria se tornando um país capitalista e abandonaria então as ideologias marxistas. Mas o que aconteceu
a história está mostrando, não foi exatamente isso. O que nós vimos é que a China continuou com a política comunista, com o Partido Comunista Chinês, e ao mesmo tempo com um capitalismo de Estado que reforçou grandemente o poderio da China. Então as coisas não saíram como Henry Kissinger queria, e ele é um dos grandes responsáveis pelo fato de que nós estamos aí à beira do abismo e do caos por conta dessa interdependência global. Por que é que está faltando alimentos? Porque o alimento hoje não é produzido no local onde ele é consumido. Muitas vezes ele é produzido lá do outro lado do mundo. Então o ferro é produzido num canto, a tecnologia no outro, o alimento no outro. Então há uma interdependência global, causada por conta de políticas, que Henry Kissinger defendeu e que ele influenciou para que acontecesse, porque ele não aconselhava um qualquer, ele aconselhava um presidente do país mais importante, mais poderoso do mundo, que era os Estados Unidos. Mas isso não tira o mérito do que ele está dizendo agora. O que ele está dizendo agora é que nós teríamos, nós não, o Ocidente, que eles consideram o Ocidente apenas a Europa e os Estados Unidos, os países aliados aí, coligados com os Estados Unidos. Então ele diz que o Fórum aconselha as pessoas do Fórum Econômico Mundial, o Ocidente como um todo, a entregar parte da Ucrânia como uma maneira de apaziguar os ânimos russos. Ele diz que não é uma boa opção causar uma derrota fragorosa da Rússia, porque a Rússia, então, com isso, poderia partir para o tudo ou nada. Me parece evidente que isso acontecerá. E eu não penso que pessoas que dizem loucuras como essa que Soros disse não saibam disso. Tanto é que, na minha opinião, tanto Kissinger quanto Soros sabem disso. Só que um aconselha para que se reforce, para que se vá com tudo contra a Rússia, justamente porque quer que a terceira G comece. E outro diz, não, é preciso recuar justamente para que não aconteça. Nenhum nem outro está plenamente certo, porque essa terceira G, fatalmente, em um futuro mais próximo ou mais distante, acontecerá. Só que, a seguir o conselho de Kissinger, me parece que pelo menos nós teremos uma pausa, pelo menos nós veremos os ânimos se apaziguando. O problema é que, mais uma vez, mesmo que o pessoal do Fórum Econômico, esses líderes globais aí, sigam o conselho de Kissinger, me parece que eles também apenas darão uma pausa em seus planos para depois tentar novamente cercar a China. Pessoas como Soros, que induzem as pessoas, quando ele critica Xi Jinping, eu até não estou dizendo que ele não está certo em criticar Xi, mas ele está certo pelos motivos errados, porque ele não se preocupa, na minha opinião, com o mundo. Ele se preocupa com ele, com os investimentos dele, com a ideologia do Open Society dele sendo implantado ou não. E aí, então, não é a preocupação da maioria das pessoas. A preocupação da maioria das pessoas é viver a sua vida, é criar a sua família, trabalhar, aproveitar a vida de maneira modesta e seguir aí sem grandes atrapalhos, enquanto eles têm aí grandes planos ideológicos que, ao final das contas, são grandes ilusões que eles estão vivendo, mas que acabam atrapalhando o resto do mundo. Bom, conhecido por sua realpolitik, e verdadeiramente é isso que Henry Kissinger representa, a realpolitik, uma geopolítica realista, pragmática, sem fantasias, sem ideologias utópicas como a de outros, ele consolidou uma reputação global como pragmatista em meio à Guerra Fria, dirigindo a política externa dos Estados Unidos nas décadas de 60 e 70. Pioneiro na política de Detente, Kissinger procurou reduzir as tensões com a então União Soviética e orquestrou as relações diplomáticas dos Estados Unidos com a China. Ou seja, de uma certa maneira ele tenta alcançar os mesmos objetivos que Soros, mas de uma maneira mais lenta, mais pragmática, menos agressiva, Então, questionado sobre sua perspectiva a respeito das principais questões que o mundo enfrenta hoje, Kissinger enfatizou como o conflito em curso entre Rússia e Ucrânia
poderia remodelar o mundo como conhecemos. Ele disse o seguinte, abre aspas, as partes devem ser trazidas para negociações de paz nos próximos 2 meses. Ele foi uma ponte entre a Europa e a Rússia, mas agora, à medida que as relações são reformuladas, podemos entrar em um espaço sobre a linha divisória, sobre como a linha divisória é redesenhada entre a Rússia, que está totalmente isolada. Essa tradução aqui não ficou boa, mas ele está dizendo, em outras palavras, que a Ucrânia sempre foi uma ponte entre a Rússia e a Europa. Só que agora essa ponte tem de ser redesenhada e a Rússia ganhar espaço. É isso que ele está dizendo, entregue uma parte da Ucrânia para a Rússia. Então estamos diante de uma situação em que a Rússia pode se alienar completamente da Europa e buscar uma aliança permanente em outro lugar. Que lugar será? China, evidentemente, né? E é isso que ele não quer, unir os dois. Ele não quer que a Rússia se agregue totalmente com a China e abandone a Europa. Isso pode levar a distâncias diplomáticas semelhantes à Guerra Fria, o que nos fará retroceder décadas. Devemos lutar por uma paz de longo prazo. Então veja só, ele não quer retroceder décadas, porque, na ideia dele, isso voltará o mundo à época da cortina de ferro, né? O isolamento completo. Ele quer tentar resgatar a Rússia de volta. Sinceramente, não me parece que nenhum dos lados, né, que a maioria, aliás, das pessoas do Fórum Econômico Mundial vá preferir ouvir o conselho de Kissinger. Me parece que os conselhos de Soros, de partir para cima, que, na minha opinião, vão acabar sim resultando na Terceira Guerra Mundial, esses é que serão ouvidos. Me parece que esses são os interesses predominantes entre a classe dominante ocidental. Mas, pelo menos, nós estamos ouvindo aí que há uma voz dissidente, uma voz mais racional, apelando por paz para que, lógico, para que não se retroceda, ele diz. Então não é de todo bem intencionado, ele só quer evitar que o mundo volte lá atrás na cortina de ferro, eles tenham de começar tudo de novo e aí percam um século inteiro para tentar implantar esse globalismo que eles tanto almejam, tanto Kissinger quanto Soros, porém por caminhos diferentes. Mas, ao final das contas, né, eu não sei qual dos dois vai prevalecer. Eu acredito que o conselho de Soros acaba prevalecendo, mas ao final das contas nós vemos aí que o objetivo deles, né, o gol final deles seria o mesmo. Não creio que o caminho de Kissinger prevaleça, porque se prevalecer, haveria uma pausa na formação dos 10 reinos. Pode ser que aconteça. E aí nós tentaríamos, né, ou veríamos eles tentando mais uma vez manter o globalismo, pulando etapas, pulando essa formação dos 10 reinos e indo direto para uma formação de um reino único mundial. Aí ele fala, quando abrimos relações diplomáticas com a China na década de 1970, fizemos isso com a sensação de que estamos iniciando um relacionamento permanente. Hoje é uma potência com interesses econômicos e estratégicos significativos. Como os Estados Unidos e a China conduzirão seu relacionamento nos próximos anos, dependerá da paciência e diplomacia de seus líderes. Então note, ele quer buscar o mesmo resultado através de paciência e diplomacia. Quer ir devagar, comendo pelas beiradas, como ele fez a vida inteira. E o Soros tem pressa, o Soros quer o resultado já, talvez até porque ele queira vivenciar os resultados daquilo que ele está buscando, né? Então ele diz, né, os Estados Unidos, diz ele, devem perceber que a competência estratégica e técnica da China evoluiu. As negociações diplomáticas devem ser sensíveis, informadas e lutar unilateralmente pela paz. Ou seja, os Estados Unidos têm que, mesmo que a China não queira, tem de ceder em alguns pontos para lá na frente sair ganhando. Aí ele fala aí das tecnologias militares. Estamos diante da realidade de que as tecnologias modernas estão colocando os países em situações em que nunca estiveram antes. É o que eu digo para vocês. As pessoas nem têm ideia, nem eu, né, por mais que eu estude, as pessoas não têm ideia das tecnologias que
todas essas nações aí têm escondidas, porque vocês não pensem que o que vocês estão vendo na Ucrânia aí seja realmente o potencial que eles têm, né, de tecnologia Mili. Não, isso aí é só a pontinha do iceberg. Até mesmo aquelas artefatos de defesa e ataque de plasma, né, que são algo moderno e que estão aparecendo, moderno entre aspas, né, mas que estão aparecendo aí pela primeira vez nos campos de disputa, isso aí vai ficar como algo obsoleto quando e se eventualmente a terceira G começar. Né? Então ele disse que potências e outras tecnologias Mili, sem critérios estabelecidos para limitações, podem significar uma catástrofe para a humanidade. E realmente vão significar. Eles não querem que esse mundo aqui, onde eles querem criar um paraíso, esse paraíso nunca vai existir. Quando eles disserem paz e segurança, aí é que virá então uma repentina destruição. Mas a gente também não quer viver esse Armagedon agora, né? Ou pelo menos não seria interessante no momento, porque as coisas não estão maduras para isso. E aí a gente vê que essa voz mais pragmática aqui teria de prevalecer no momento. Mas não somos nós que decidimos e nem são eles. Essas decisões acabam vindo de forças muito superiores à do ser humano. Nós vamos continuar acompanhando, vamos trazer as novidades para vocês, dessa vez algo relativamente positivo, e qualquer novidade eu torno aqui para o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.